Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Poco F5, smartphone que se destaca quando o assunto é desempenho, um dos melhores na sua faixa de preço, trazendo aí o excelente chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2, que encosta muito quando se fala em performance à família Snapdragon 8. Não bastando isso, ele traz pelo menos 8 GB de memória RAM, mas pode chegar até 12 GB e todas as versões contam com 256 GB de armazenamento. E tudo isso com bateria de 5.000 mAh, carregador de 67 watts na caixa, uma câmera principal de 64 megapixels e uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com, pasmem, 68 bilhões de cores, suporte HDR10 Plus e Dolby Vision também. Mas infelizmente o aparelho também traz alguns probleminhas e nesse vídeo eu vou contar tudo isso para vocês. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá aquela força clicando aqui no botão gostei, porque olha, é algo muito simples que você faz, mas que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, fica o convite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, o Poco F5, ao contrário da versão Pro, traz um acabamento mais simples. A versão Pro vem com a tampa traseira feita em vidro, mas aqui no Poco F5 temos o plástico. Isso não significa que o aparelho seja feio, muito pelo contrário, ele tem um visual muito bonito. Reparem aqui nesse efeito, quando vai batendo a luz aqui na tampa traseira, que chama muita atenção. A versão na cor preta é um pouquinho mais discreta, tem um efeito diferente, mas também está muito bonito. O interessante é que mesmo sendo poderoso, é um aparelho fino e leve também. Ele tem apenas 7,9 mm de espessura e o seu peso total é de 181 gramas. Ele vem com muitas conexões. Aqui na parte superior, por exemplo, ó, temos a entrada P2 para fone de ouvido, algo muito raro em aparelhos nessa faixa de preço. Temos aqui um dos alto-falantes, já que ele conta com áudio estéreo. Temos também um segundo microfone e um sensor infravermelho para você utilizar o Poco F5 como controle remoto. Você pode controlar ar-condicionado, TV, DVD, Blu-ray, enfim, você pode usar o Poco F5 aqui como controle remoto através da conexão infravermelho. Aqui na parte inferior, nós temos mais um alto-falante, já que ele traz áudio estéreo. Temos também a porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e também a bandeja dos chips. Ela traz 2 slots, você pode utilizar, opa, caiu aqui, você pode utilizar 2 chips, mas não é possível utilizar um cartão de memória, já que ele não traz esse tipo de conexão. São 3 câmeras traseiras, o sensor principal tem 64 megapixels, ele também traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels apenas, e a câmera frontal tem 16 megapixels. Aqui nessa lateral ficam os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Vamos aproveitar aqui e fazer o teste. Tá aqui, olha. Ele é bastante rápido, né? Isso é comum nos smartphones da Xiaomi, eles costumam trazer sensores digitais muito rápidos e precisos também. Então vocês viram que mesmo sendo pequeno, discreto, ele é praticamente instantâneo aqui na hora de fazer o desbloqueio. Ele também conta com o desbloqueio facial. Deixa eu fazer mais uma vez aqui e mostrar para vocês. Esse também acaba sendo muito rápido. Um dos grandes destaques desse aparelho é a sua tela. Temos aqui um display enorme de 6,67 polegadas e tecnicamente é uma tela incrível. Temos aqui um display AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. E ela conta com 68 bilhões de cores, isso mesmo, 68 bilhões. Vem com um brilho típico de 500 nits, que pode chegar até 1000 nits, quando você está utilizando o aparelho debaixo da luz do sol, por exemplo, e ele também conta com suporte ao HDR10 Plus e ao Dolby Vision. Então temos aqui um display excelente. Destaque para as bordas, que são bastante finas, ó, tanto a borda superior quanto as laterais e a sua borda inferior, elas têm um tamanho muito pequeno, então mesmo sendo um aparelho com uma tela enorme, ele acaba não ficando grande demais, ó. Ele é grande, não há dúvidas, mas não fica extremamente grande porque a Xiaomi acabou diminuindo aqui as bordas do aparelho, então mesmo com uma telona a gente tem uma boa pegada aqui no Poco F5. Essa é uma tela extremamente brilhante, aqui com brilho máximo. Nas minhas medições ela chegou a bater 860 lux, e aqui dentro das configurações existe o modo luz do sol. Quando você ativa ele vai ampliar ainda mais esse brilho quando você estiver debaixo aí do sol, por exemplo. Quando estiver com brilho muito forte na tela, ele vai ainda dar um boost, né? Vai aumentar mais o brilho para que você possa ter uma legibilidade quando você está em um ambiente com uma luz muito forte. Como isso é ajustado de forma automática, aqui nas minhas medições não fez efeito, porque eu fiz a medição aqui em um ambiente fechado. Mas acredito que quando você estiver no ambiente externo, esse modo luz do sol vai aumentar ainda mais o brilho, mas ainda assim, mesmo com ele desabilitado, o aparelho já bateu 860 lux, então temos aqui uma tela realmente
com brilho muito forte. O Poco F5 vem de fábrica com Android 13, traz a interface MIUI 14, por cima dela temos ainda a interface Poco UI, que muda um pouquinho o visual da MIUI, mas basicamente são interfaces muito parecidas. As diferenças estão, por exemplo, no formato dos ícones, que são arredondados e um pouco maiores aqui na Poco UI. Temos também um formato da gaveta de aplicativos que também é um pouquinho diferente nesse aparelho, mas o funcionamento é basicamente o mesmo da MIUI que a gente já está acostumado. Quando você desliza da direita para baixo, ele vai mostrar a barra de funções, com atalhos para brilho, áudio, localização. Você consegue habilitar ou desabilitar funções diretamente por aqui. Quando você desliza do lado direito para baixo, você consegue acessar as funções, e quando desliza do lado esquerdo para baixo, você consegue visualizar as notificações. E dá para você alternar entre elas, deslizando aqui para a direita ou para a esquerda, você consegue ir alternando entre as opções. Aqui mostrando o menu de configurações, que é o mesmo aqui da interface MIUI. Quando você clica em sobre o telefone, podemos confirmar aqui que ele está utilizando a MIUI 14. E aqui a gente também consegue visualizar o armazenamento, que em todas as versões traz 256 GB. E aqui, clicando em informações e especificações detalhadas, a gente consegue ter mais informações. Então por aqui a gente vê que esse aparelho tem 12 GB de memória RAM, está usando 5 GB aqui do armazenamento como auxílio da memória RAM. Você pode desabilitar ou pode aumentar e diminuir essa capacidade. Aqui também temos o chipset, então aqui você consegue visualizar outras informações. E tudo está bastante rápido nesse aparelho, a interface é muito rápida. Quando a gente abre aplicativos como o Gmail, que costumam engasgar durante a abertura, isso não costuma acontecer aqui no aparelho, que já dá uma resposta instantânea assim que você abre, porque temos um chipset muito poderoso, temos muita memória RAM e armazenamento também. Aqui mostrando a multitarefa, a rolagem aqui é na vertical, como acontece na maioria dos smartphones da Xiaomi, e quando você clica e segura um aplicativo, dá para você acionar o modo de tela dividida. Deixa eu colocar aqui dois aplicativos, ó, você clica duas vezes no centro, dá para inverter a ordem desses aplicativos. Também é possível controlar o redimensionamento para você ajustar se quer que eles fiquem meio a meio ou um maior e o outro menor também. Para que a gente também consegue ativar o aplicativo Janela Flutuante. Felizmente não são todos os apps que trazem esse recurso, por exemplo o Gmail eu não consigo utilizar, mas o Chrome e também o app de galeria são dois apps que suportam esse recurso. Você pode inclusive usar dois aplicativos em janela flutuante por vez. Dá para você redimensionar, ó, posso deixar menor ou maior. Se eu jogar aqui no canto, eu transformo o aplicativo em ícone para poder utilizar futuramente, e posso utilizar por cima da tela inicial ou por cima de outro app. Se eu arrastar aqui para baixo, eu maximizo o aplicativo. Então dá para utilizar até dois apps em janela flutuante por vez. Está aqui o segundo aplicativo também, mas não consigo usar mais do que isso, e não são todos os aplicativos que suportam esse recurso. Também quero destacar aqui o aplicativo de segurança. Por aqui eu consigo acionar o segundo espaço, que seria uma segunda área com aplicativos para você ter um perfil separado aqui no aparelho. Você pode ter um perfil profissional e pessoal também. Ele também conta com acesso aos Dual Apps, que você pode habilitar por aqui. E por aqui também é possível ativar o bloqueio de apps. Você pode colocar uma senha para poder manter mais seguro. Se alguém pegar o aparelho desbloqueado, mesmo que tente acessar o banco, ele vai precisar colocar a senha aqui ou utilizar a biometria, e aí ele não vai conseguir ter acesso ao aplicativo. E o aparelho é muito rápido na hora de abrir os aplicativos, na hora de fazer a rolagem das páginas, no uso do sistema, da interface. Ele é bastante rápido e dificilmente apresenta engasgos. Isso porque temos aqui uma ótima combinação de chipset, memória RAM e também armazenamento. Falando da performance do Poco F5, esse acho que é o maior destaque desse aparelho. Ele vem equipado com o chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. E aqui ele conta com o núcleo Cortex X2, que sempre é utilizado em aparelhos mais poderosos, rodando até 2.91 GHz, mais 3 Cortex A710, rodando até 2.49 GHz, e mais 4 A510, esses de eficiência energética, rodando até 1.8 GHz. A GPU é Adreno 725. É um chipset excelente, mas ele também manda muito bem na memória RAM e no armazenamento. São opções com 8 e até 12 GB de memória RAM no padrão LPDDR5 e mais 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Não são a memória RAM e armazenamento mais rápidos no mundo mobile, mas eram até o ano passado. Esse ano que foi lançado novos padrões ainda mais rápidos, mas normalmente aparelhos tops ainda utilizam o padrão UFS 3.1 para o armazenamento e a memória RAM LPDDR5. Então temos aqui um hardware excelente para rodar os jogos, os aplicativos do sistema. A performance aqui acaba sendo sempre excelente. Durante o benchmark Antutu, o aparelho me surpreendeu, fez mais de 1.100.000 pontos, mas ele também gastou bastante bateria aqui durante o teste, foram 5% gastos aqui durante o benchmark. Então performance com certeza é o ponto forte aqui do Poco F5.
A bateria tem 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 67 watts e esse carregador consegue abastecer 100% da bateria do Poco F5 em 46 minutos. Com o brilho da tela em 120 lux, o aparelho gastou apenas 2% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 8% gastos assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 8%. Tá aqui mais ou menos a par com outros aparelhos com bateria de 5.000 mAh. Ele não chegou a se destacar, mas para um aparelho que apresentou uma performance tão boa, eu gostei muito aqui da autonomia de bateria desse aparelho. O Poco F5 já vem com NFC, traz o Wi-Fi 6, vem com sensor infravermelho e ainda conta com entrada para fone de ouvido, além do áudio estéreo. Bom, acabei de falar aqui do destaque do Poco F5, agora eu vou falar do ponto onde ele já fica um pouquinho mais para trás em relação à concorrência. Estou falando das suas câmeras. O aparelho se sai muito bem para fotos, inclusive nos novos testes que eu fiz, até a câmera frontal acabou se saindo melhor, porque nos primeiros testes não gostei muito dos resultados aqui do Poco F5. Falando das câmeras, ele traz um sensor principal de 64 megapixels com abertura de 1.8, vem com uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus e conta com uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.5. Fotos aqui é o destaque do aparelho. Câmera principal, câmera ultra-wide, elas se saíram bem desde os primeiros testes que eu fiz com esse aparelho, em todas as situações de luz, seja em ambientes bem iluminados ou mal iluminados, o Poco F5 conseguiu se sair muito bem. Ele traz modo HDR automático e ele já vem habilitado por padrão, isso nem sempre acontece nos smartphones da Xiaomi. Nos primeiros testes que eu fiz com o aparelho eu não curti muito a câmera frontal, porque ela estava estourando demais as fotos em ambientes iluminados. O modo HDR não estava funcionando de forma eficiente, mas depois de uma atualização o aparelho melhorou nesse aspecto. Refiz os testes aqui, estou deixando os novos resultados e aqui eu posso dizer para vocês que o Poco F5 se saiu muito bem. Conseguiu entregar resultados bem melhores do que nos primeiros testes. O mais curioso é que eu refiz os testes na esperança de que as câmeras do Poco F5 se saíssem melhor para os vídeos, porque nesse ponto foi onde o aparelho acabou me decepcionando um pouquinho. Câmera frontal consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, câmera ultra-wide filma apenas em Full HD a 30 quadros e a câmera principal filma em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 quadros. Sim, é um pouquinho confuso. O fato é que somente a câmera principal consegue filmar em 4K. A gente percebe que as filmagens não são fluidas, elas ficam apresentando algumas engasgadas, todas as lentes. A qualidade da imagem com a câmera principal acabou sendo muito boa no geral, mas por apresentar esses engasgos isso acabou me incomodando um pouco. A lente ultra-wide apresentou os mesmos problemas da câmera principal, só que à noite as imagens ficaram muito escuras, então não recomendo a lente ultra-wide para gravar à noite, realmente ela captura poucos detalhes. E a câmera frontal estourou demais as imagens em ambientes com muita luz, isso aconteceu mesmo depois da última atualização de software, e à noite ela apresentou o resultado ok, mas como as filmagens não estavam muito fluidas, isso acabou me incomodando um pouquinho. Então, resumindo, para fotos o aparelho se sai muito bem, para vídeos nem tanto, mas eu vou deixar exemplos para que vocês mesmos possam conferir e tirar suas conclusões. E aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, sai tanto por baixo quanto por cima. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? O volume é bom, a qualidade é boa. Análise completa do Realme C51. Agora eu tô achando excelente, mas é muito boa. E temos aqui a vantagem do áudio estéreo. E aqui mostrando o display, rodando os vídeos, a tela sim excelente, nada contra esse display aqui, tem bordas finas, excelentes ângulos de visão, tela AMOLED, compatibilidade com HDR10 Plus, Dolby Vision, brilho muito alto, o display aqui do Poco F5 é excelente. Bom galera, e quais são os pontos positivos do Poco F5? Aqui o principal destaque desse aparelho é realmente o seu desempenho, onde ele me surpreendeu, fazendo mais de 1.100.000 pontos no Antutu, apresentando uma excelente performance durante os jogos, rodando os aplicativos do sistema. O chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 manda muito bem no desempenho, tem um núcleo de alta performance que sempre é utilizado em chipsets da linha Snapdragon 8, mas ele está presente aqui no Snapdragon 7 Plus Gen 2, e o aparelho ainda vem com pelo menos 8 GB de RAM, podendo chegar até 12 GB de RAM no padrão LPDDR5,
e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1 em todas as versões. Então temos aqui um desempenho excelente. Temos ainda o Poco F5 Pro, que ainda é mais poderoso, trazendo o chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, mas acredito que esse aparelho aqui já dê muito bem conta do recado. Outro destaque também é o seu display. A sua tela tem uma qualidade excelente, ótimos ângulos de visão, brilho muito forte, suporte até o Dolby Vision, 68 bilhões de cores. Para vocês terem ideia, as telas tradicionais dos smartphones costumam ter 16 milhões de cores e alguns modelos trazem 1 bilhão de cores. Aqui temos 68 bilhões, então essa tela em quantidade de cores está muito acima da média do mercado. E o aparelho ainda vem com um carregador rápido na caixa, sua caixa está repleta de acessórios, vem também com uma capinha, seu display tem proteção Gorilla Glass 5 e por cima temos também uma película que já vem pré-aplicada no aparelho. E também podemos destacar aqui o fato dele trazer som estéreo, vem com sensor infravermelho, temos aqui o NFC também, suporte Wi-Fi 6, então nesses pontos o aparelho manda muito bem. Agora, quanto aos pontos negativos, acho que o primeiro deles é a falta da proteção contra água e poeira. Ele até traz proteção contra respingos no padrão IP53, mas já tem vários concorrentes na mesma faixa de preço do Poco F5 que contam aí com proteção contra água e poeira. Outras coisas que me incomodaram foi a falta de suporte ao carregamento sem fio, que também está presente em outros aparelhos nessa categoria. A política de atualizações da Xiaomi também é algo bem complicado, a gente não sabe quantas atualizações esse aparelho vai receber, mas pelo menos uma ele deve receber. E também temos a questão das câmeras para vídeos, onde eu esperava mais esse aparelho até por trazer um hardware muito poderoso, esperava que a câmera frontal filmasse em 4K, esperava também que ele apresentasse gravações mais fluidas, então foi um ponto que me desagradou um pouquinho aqui no Poco F5. Em relação ao Poco F5 Pro, as diferenças são no visual, eles são bem diferentes visualmente. O Poco F5 Pro também vem com o chipset mais poderoso, o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sua tela tem o mesmo tamanho, mas traz resolução Quad HD+, um brilho maior que chega até 1400 nits. O aparelho também traz uma bateria um pouquinho maior, de 5160 mAh. Vem com suporte ao carregamento sem fio, que não está presente aqui, e ele também conta com a tampa traseira feita em vidro. Ele também é um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais pesado. Em câmeras, os dois são muito similares, porém o Poco F5 Pro, por trazer o Snapdragon 8 Plus Gen 1, consegue gravar em até 8K com a câmera principal. Bom, o Poco F5 Pro tem essas vantagens, mas é um aparelho que traz um custo-benefício bem piorado, isso porque ele custa mais ou menos R$1.000 a mais em relação ao Poco F5. E quanto ao preço do Poco F5, eu já consegui encontrar esse aparelho por R$2.200 a R$2.400, dependendo da quantidade de memória RAM, né, que ele tem opções com 8 e 12 GB de RAM. Atualmente seu preço está um pouquinho mais elevado, ficando ali entre R$2.400 e R$2.600. E para quem esse aparelho é indicado, essa é fácil. Para quem não está procurando câmeras maravilhosas, e sim performance excelente, principalmente para jogos. Se você quer jogar games aí com nível de detalhes no máximo e pagar menos de R$3.000, menos de R$2.600, o Poco F5 com certeza vai ser uma excelente opção. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!